Após o imenso sucesso da estreia dos Momentos Sombrios no canal do EG, eu tô de volta com mais um episódio da série para falar sobre mais momentos bizarros, assustadores e sombrios no Red Dead Redemption 2. Neste segundo episódio, mergulharemos em acontecimentos verdadeiramente macabros, desde aparições fantasmagóricas até encontros sinistros com seres de outro mundo. Prepare-se para uma jornada que promete arrepios e mistérios a cada instante. Mas atenção, o conteúdo desse vídeo pode ser extremamente perturbador a pessoas sensíveis, então eu aconselho fortemente que você não assista caso tenha menos de 18 anos. Mas você sabe o que é mais assustador do que ir ao Rancho Downs para cobrar a dívida do Thomas? Pagar caro em jogos de PlayStation e Xbox. Por isso eu recomendo a nossa loja parceira Friga Games. Lá é o lugar certo para pagar barato nos teus jogos, já que além de terem todos os lançamentos do momento, eles ainda possuem todos os jogos da franquia Red Dead, incluindo o clássico Red Dead Revolver de 2004. Além de ter a entrega mais rápida do Brasil, a Friga funciona diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados. Então para de perder tempo e clica agora mesmo no primeiro link da descrição para acessar a loja e aproveitar as ofertas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Pântano de Lagras é lar de muitos mistérios e segredos aterrorizantes. Isso é tão verdade que daria para fazer um vídeo inteiro dedicado apenas sobre esse assunto. Mas hoje eu vou me atentar a um mistério que talvez possa ser o mais interessante de toda a área: a Agnes Down, a fantasma de Bluewater Marsh. Na minha opinião, o mistério da Agnes é ainda mais assustador do que a Floresta do Sussurro, pois diferente do fenômeno sobrenatural de Ainsburg, desta vez nós podemos ver de fato a fantasma. Para isso nós precisaremos visitar esta área do mapa entre as 9 da noite e 3 horas da manhã. Mas além de termos que visitar o local dentro dessa janela de horário, o clima também precisará estar com névoa. Apesar disso parecer bem específico e difícil de se fazer, tu não precisa se preocupar muito, pois esse clima é bem comum na área. Com os requisitos atendidos, nós finalmente testemunharemos a fantasmagórica aparição da garota, que a cada encontro conta uma nova parte da sua triste e trágica história de amor. Whoa! Honest, he will too. I just know he will, Mother. I just know he will. Mother, you can be so unkind. So very unkind. It ain't like that. It ain't like that at all. Put the gun down. I'm not your little girl no more. Easy, whoa! Daddy, get out of my way. Daddy, Daddy, listen to him. Take your hands off of him. Essa história é contada em 16 encontros únicos e aleatórios, e para entendermos a trama completa precisaremos ouvir cada parte com muita atenção. Eu fiz isso no meu vídeo especial sobre a Agnes Down, gravando todos os encontros e montando uma linha do tempo completa dos acontecimentos, mostrando inclusive a localização da sua lápide em Sherry Bell. Mas aqui nesse vídeo eu contarei uma versão resumida, pois eu ainda tenho que falar de outros dois tópicos. Com base nas aparições de Agnes, nós descobrimos que ela estava envolvida com um homem casado, com os encontros românticos acontecendo sob a mesma árvore que a fantasma faz as aparições. Com o tempo ela se apaixonou profundamente pelo homem, desejando que ele deixasse a sua esposa e ficasse com ela. No entanto, para o rapaz, o relacionamento com Agnes não passava de uma aventura descompromissada. Mas tudo mudou quando Agnes descobriu que estava grávida, já que ela ficou desesperada e muito assustada, pois estava na iminência de carregar o estigma de ser uma mãe solteira no século XIX. Após o parto da criança, Agnes resolveu ir até a casa do homem com a esperança de que, ao ver o seu filho, o rapaz mudasse de ideia e finalmente resolvesse ficar com eles. Mas para sua tristeza, tanto ela quanto o bebê foram rejeitados. O pai de Agnes, ao saber da situação, ficou muito furioso e resolveu ir até a casa do homem para tirar satisfação. Conforme previsto, a discussão escalou para uma intensa e tortuosa briga, com o pai de Agnes sacando seu revólver
árvore, ceifando a vida do homem. Esse evento trágico acabou com o pouco que restava da sanidade mental de Agnes, com a jovem finalmente enlouquecendo de uma vez por todas. Movida pela dor de perder o seu amado, ela resolveu tomar a trágica decisão de tirar a sua vida, se enforcando na árvore que era símbolo do seu relacionamento com o rapaz. Mas a história, recheada de dor e tragédias, não acaba por aqui, pois a sua lápide em Cherrybelle sugere que a Agnes tomou uma medida extrema antes de ceifar a sua própria vida, cometendo um dos crimes mais hediondos possíveis. Mas essa história eu vou deixar para vocês conhecerem no vídeo completo que eu fiz sobre o assunto, que conta até mesmo com uma entrevista com a atriz Caitlin Balch, que interpretou a Agnes Dahl no jogo. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Saindo de Lagras e chegando em Scarlet Meadows, nós podemos encontrar uma pequena fazenda que é lar de um dos mistérios e encontros mais sombrios de toda a franquia Red Dead. Lá nós seremos recepcionados pelo amistoso dono do local, o fazendeiro Bray Aberdeen, que junto da sua esposa Tammy Aberdeen convida o Arthur para entrar e aproveitar uma boa refeição. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How you gonna turn down a hot meal and good company? I'll go open that bottle. A coisa já começa a ficar estranha quando o homem se senta à mesa de jantar e pede que o Arthur suba para apressar a sua esposa, o que, convenhamos, é um pedido bem inusual a se pedir a um desconhecido. Mas caso a gente decida explorar um pouco o local antes de entrarmos no quarto, iremos descobrir que o casal guarda algo bem fora do comum em seu armário, um crânio humano. E o que já é ruim pode ficar ainda pior, pois descobriremos algo perturbador se questionarmos o casal sobre o resto mortal. I found some bones in an armoire. What's that about? Oh, you met Mama? She always did love visitors. We like to keep her here with us. So, I opened the door up there and saw some bones. Human bones. Oh, that's my mama. Rest in peace. I just couldn't bring myself to bury her. This way is better. Nós podemos ir em diante com um famigerado jantar caso sejamos loucos o suficiente para permanecermos na fazenda. E pelo incrível que isso possa parecer, essa situação pode ficar ainda pior do que já está. E olha que eu não tô exagerando, já que durante o diálogo com os Aberdeen, o Arthur descobre algo perturbador sobre o passado do casal. You know what? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. We still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have a hog killing time. There, that's for you. Yeah. There. Então, além de serem pessoas bizarras que num ato doente e perturbador guardam o crânio da sua falecida mãe, eles ainda por cima são irmãos de sangue. Mas o incesto está longe de ser uma das maiores profanidades cometidas pelo casal, já que se continuarmos no jantar e aceitarmos as bebidas oferecidas pela dupla, iremos desmaiar e acordar em um dos locais mais desesperadores que o Arthur pode conhecer, no legado do casal Aberdeen, já que estaremos na cova que a dupla despeja os restos mortais das suas vítimas. Sim, eu disse vítimas no plural, pois o que o Arthur acabou de vivenciar é o modus operandi do casal, que atraem os viajantes solitários que estão há meses na estrada, lhes oferecendo uma cama quente, comida e bebida. Além disso, também atraem o viajante através do pecado da luxúria, já que a Tammy Aberdeen fica insinuando que terá relações com o viajante. Considerando a quantidade de corpos na cova, eles já estão fazendo isso há muito tempo. E além de saciar os seus desejos doentios por barbárie, tais crimes também servem como forma de subsistência, já que antes de matar as suas vítimas, o casal rouba cada centavo que o viajante carrega consigo. Mas infelizmente para o casal, o Arthur sobreviveu e agora pode retornar ao rancho para cobrar o seu dinheiro de volta. E ao fazermos isso, nós não seremos tão bem recepcionados, já que o casal ficará hostil no instante em que perceber a presença do Arthur. Mas para um homem que já enfrentou fantasmas e vampiros, uma dupla
de psicopatas não é nada. Após finalmente lidar com o problema e se livrar do lixo, o Arthur pode finalmente reaver os seus bens do esconderijo, indo embora da fazenda com a certeza de que nenhum outro inocente terá sua vida ceifada. Mas os encontros com os Aberdeens não se resume a isso que eu acabei de mostrar, já que esse é um dos encontros mais ricos do jogo quando o assunto são segredos, diferentes possibilidades e diálogos alternativos. Eu mostrei isso em detalhes em um vídeo que publiquei aqui no canal, então não deixa de passar na descrição do vídeo e assistir logo depois desse aqui. Para encerrar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar de um dos mistérios mais sombrios e interessantes de todo o jogo, já que além de envolver um macabro cenário de terror, ele também é lar de um segredo obscuro que envolve até mesmo criaturas de outro planeta. Para começarmos, teremos que visitar esta bela cabana na região de Heartlands, neste ponto do mapa. Ao chegarmos na cabana, nós seremos surpreendidos pela beleza do local, já que além de ser rodeado de vegetação, ele também conta com um pequeno lago nas suas dependências. Mas todo esse cenário de beleza e aconchego vai por água abaixo no instante em que entramos na cabana, já que lá dentro nós podemos testemunhar uma cena terrível com 11 cadáveres em estado avançado de decomposição. Além das ossadas, existem outros indícios que apontam que o local está abandonado há um tempo, como as diversas teias de aranhas pela parede, as incontáveis velas derretidas e os móveis empoeirados. Nos fundos da cabana, nós podemos encontrar o cadáver mais misterioso de todos, já que ele está sentado em uma cadeira que dá visão a todo o cômodo, estando coberto por uma espécie de manta. O mais curioso está sob a mesa desse cadáver, já que podemos encontrar uma misteriosa nota contendo uma espécie de sermão. Ele descreve a crença em um grande salvador chamado Kuko-Aba, que é visto como um viajante do tempo e das galáxias. Os seguidores da seita planejam abandonar os seus corpos físicos para que seus espíritos sejam levados por uma nave espiritual para um reino prometido, onde viverão em paz e poder até o ano 2000. Depois disso, eles acreditam que retornarão à Terra para encontrar novos escolhidos e adorar novamente no pico do Monte Shawn, sempre se alegrando no amor de Kuko-Aba. Neste sermão, duas coisas chamam muita atenção. A primeira delas é a frase "a segunda hora sob a meia-lua", que se analisarmos com atenção, facilmente descobriremos que se refere a um horário do dia, a segunda hora da madrugada, vulgo 2 horas da manhã. E caso você retorne para esta cabana no referido horário, irá testemunhar um dos maiores fenômenos sobrenaturais de todo o jogo, já que uma grande nave espacial irá sobrevoar a cabana com uma amedrontadora luz esverdeada pairando sob os cadáveres. Apesar do visual amedrontador, a nave espacial é amistosa e não fará nada além de ficar circulando o local. Nós não conseguimos interagir de nenhuma forma com ela, nem mesmo se atirarmos. Ela apenas ficará pairando a cabana até o amanhecer ou caso o jogador decida sair das dependências do local. Voltando para o sermão, a segunda parte interessante é quando ele fala sobre retornar aos novos escolhidos no pico do Monte Shawn. Como sabemos, o Monte Shawn não é um local fictício, já que ele é um lugar real e que pode ser visitado dentro do jogo. Nós faremos uma visita ao pico do glamuroso monte, respeitando o horário apontado no sermão, chegando lá por volta das 2 horas da manhã. E conforme previsto, no local nós podemos testemunhar a aparição de uma segunda nave espacial, mas diferente da primeira, esta é bem pequena e faz uma aparição muito mais tímida. Ela não fica no local até o amanhecer, bem pelo contrário, ela fica sobrevoando o monte por poucos segundos, sumindo de forma bem rápida. Ela também irá sumir imediatamente caso o Arthur seja hostil com suas armas ou caso o jogador simplesmente se aproxime demais. Com este segundo encontro, nós esgotamos todas as chances de avistarmos naves espaciais no jogo. Lá por meados de 2018, quando Red Dead 2 tinha sido recém-lançado, eu nutria esperanças de que haveria mais naves espaciais ou coisas do tipo, já que a poucos metros da aparição da segunda nave, ainda no topo do Monte Shawn, há uma estrutura bem misteriosa, um relógio de sol com algumas flechas apontando para diferentes direções. Mas muito tempo se passou desde então e hoje em dia a comunidade praticamente já descartou esta possibilidade. Mas voltando para a cabana do culto em Heartlands, se fizermos uma rápida pesquisa, descobriremos que esse evento é nada mais e nada menos que uma referência a um acontecimento da vida real. O Red Dead é rodeado dessas referências, incluindo o próprio casal Aberdeen, mas neste caso em questão, a Rockstar está referenciando o evento Heaven's Gate, um suicídio em massa ocorrido na década de 90 envolvendo 39 membros de um culto religioso fundado por Marshall Applewhite e Bonnie Needles. A seita foi fundada na
década de 70, com os devotos acreditando que a Terra seria reciclada e que a única forma de escapar seria deixando seus corpos e se unindo a uma nave espacial que seguiria o cometa Hale-Bopp. Mas muitos anos depois, em março de 1997, o cometa Hale-Bopp estava finalmente se aproximando. Assim, Marshall Applewhite convenceu os seus seguidores de que a grande hora estava chegando. Incentivados pelo líder cultista, 39 devotos seguidores ingeriram uma mistura letal para induzir ao suicídio. Depois disso, amarraram sacolas plásticas em suas cabeças para induzir a asfixia. Dessa forma, todos os 39 membros foram a óbito. E conforme planejado pelos cultistas, todos acabaram morrendo e foram encontrados tempos depois em uma mansão alugada no estado da Califórnia. Até os dias de hoje, Heaven's Gate guarda o título de maior suicídio em massa da história dos Estados Unidos. Conhecendo esses fatos e analisando a cabana do Red Dead 2, temos ainda mais certeza de que o evento é uma referência a Heaven's Gate, já que além das naves espaciais, os cadáveres no jogo também usam a mesma roupa das pessoas na vida real. Eu pretendo discorrer sobre essa curiosidade em um vídeo completo aqui no canal do OEG, que falará exclusivamente da seita do suicídio e das naves espaciais no Red Dead 2. Além de mostrar o evento com mais detalhes no jogo, eu também pretendo falar bastante sobre a história da seita, já que recentemente assisti ao documentário Heaven's Gate: The Cult of the Cults. Mas para fazer esse vídeo eu preciso que vocês comentem aí embaixo o hashtag #FazOVídeo da seita. Dessa forma eu posso medir quantos de vocês gostariam de assistir a esse vídeo, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda restam muitos momentos sombrios para serem falados aqui nessa série. Então, se esse vídeo bater 5.000 likes, eu posto a parte 3. Então, por favor, deixa o teu like aí embaixo. E caso tu tenha curtido o conteúdo e queira apoiar o meu trabalho, considera juntar-se ao seleto grupo de membros do canal do OEG. Além de aparecer na lista de apoiadores, tu ainda tem acesso antecipado aos novos vídeos do canal, ingressa no grupo exclusivo de apoiadores no Discord e concorre aos fantásticos sorteios mensais. Basta se inscrever no canal e clicar no botão de Seja Membro e escolher uma modalidade para se associar. Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!